bem-vindo a mais um episódio do Desafio de Ser Você, Histórias que Inspiram. Hoje contamos com a participação da maravilhosa Aline e estou aqui enviando o convite para ela. Nossa, Aline, chegou rápido agora. Vamos ver se você já consegue. Ó, convidei você, entrou. Agora eu que tô sem aparecer. Não está aparecendo. Oh, meu Deus. Mas é porque tá. Não tem como você virar Não, mas a câmera? tá Porque tá normal. preto a E tá, tela pra mim. Preto e não, tá tá normal aqui. cinza. Tá Pra mim como também tá se assim. tivesse uma sombra, Aham. sabe? Eu não consigo sair daqui. Tô tentando sair, não vai. Então eu falei pra Meu gente Deus. encerrar, porque já fazia tipo mais de 6 minutos Pois sem ninguém, aí a é. pessoa também acaba não ficando na live, né? Oi, Sim, Alê, sim. seja bem-vinda. Meu Deus, que louco. Não tô entendendo, não. Ah, Aí. olha quem chegou, a Geisa. Oi, Geisa, seja Oi, bem-vindo. Estamos vivendo um Deus, tem que desafio aqui, aparecer. Geisa. A, A tela da Aline, boa tarde. A tela da Aline não tá aparecendo para mim. Pois é. Ela tá aparecendo Cinza. Eu já mexi em cinza. tudo aqui. É. Você tá fazendo do computador ou do Do celular? celular, do celular. Mas não tá ao contrário? Então, quando você vira? Não, na câmera que você tá falando? Isso, na câmera. Porque quando Normal, você normal. olha para a sua imagem, isso, a Aline tá sem imagem. Quando você olha para a sua imagem, você vê cinza também? Não. Não, assim, quando eu vejo na câmera mesmo, o celular tá normal. Que estranho. Eu vou sair e entrar de novo. Sim, a Aline não tá conseguindo entrar, depois não estava conseguindo. Vai dar certo. Vai dar certo. Para mim parece que ela tá aqui ainda e ela não tá. Tá muito estranho. Muito estranho, mas eu já tô acostumada com esse negócio de estranho, né? Tá muito estranho. Aguardar ela chegar aqui. Ah, ah, Meu uhul! Deus. Seja bem-vinda, Aline. Seja Ô, Luta! bem-vinda. Agora tá Agora certo. É uma tá. honra ter você aqui no nosso quadro, na nossa série, o Desafio de Ser Você, em Histórias que Inspiram. Depois eu falo, que eu falei assim, já repeti 4 vezes, né? A mesma coisa. Aline, conta pra gente quem é a Aline. Sim. Então, a Aline é mulher, casada, mãe, e carrego na minha história um diagnóstico de esclerose múltipla. Eu fui diagnosticada em 2013 e foi devastador para mim. Eu fiquei apavorada, com muitos medos, né? Mas sempre com Deus, me guiando e cuidando de mim. De início, eu fiquei revoltada, né? A gente pensa assim, por que comigo, né? Por que eu tenho que passar por isso? Porque eu tinha perdido minha mãe, tipo, há pouco tempo. Aí vem aquela série de, eu posso dizer agora, por entender, meio que vitimismo, né? De se achar a coitada, a sofredora, né? Mas na verdade não, acho não, tenho certeza hoje que nada acontece por acaso. Eu tinha que passar por isso por algum motivo, por um motivo maior. E por meio do meu diagnóstico, eu ajudo outras pessoas. Foi por meio do meu diagnóstico que eu consegui olhar mais para mim, me enxergar melhor. Então Deus encontrou no meu diagnóstico de esclerose múltipla uma forma de me parar, me fazer enxergar. Peraí, Aline, cadê você nesse tudo, nesse turbilhão de coisas que acontecem na sua vida? Que a gente faz muito pelos outros, né? A gente cria muitas expectativas de querer agradar o próximo, ajudar os outros, a gente nunca olha pra gente. E eu fazia muito isso muito bem. Era excelente em ajudar pessoas e me sabotar, e não cuidar de mim. Sempre fui assim. E eu Eu acho, lembro que.
É, Eu acho assim que uma grande maioria das pessoas que trabalham com outras pessoas, a gente se sim, torna especialista em cuidar do outro, em sim, olhar para o outro. E aí a gente vira especialista do outro e sim, esquece de olhar para a pessoa que a gente vê só no espelho, com né? Porque a certeza. gente se olha apenas no espelho, né? Eu falo sim, Aline, que esse quadro, Histórias que Inspiram, ele nasceu dentro da gestão emocional, exatamente no momento que a gente aprendeu a olhar para a nossa própria história na primeira pessoa, como Sim, eu, claro. né? Não é o outro. O outro, claro, tem a participação que nós não vivemos sozinhas neste mundo, Sim, claro. mas quando a gente vai olhar para a dor, que a gente consiga olhar sempre para a primeira pessoa. Então, ele nasceu nesse sentido, da Sim, gente conseguir contar a nossa própria história claro. e também de conseguir ter a voz no digital, porque a gente Claro. também tinha muita vergonha, a gente tinha muita Sim, timidez de fazer live, de falar, de se expor. E e com essa live a gente foi superando. Então, assim, muitas pessoas que passaram por esse quadro eram a primeira vez que elas estavam fazendo sim, lives, né? E aí, de duas, a gente consegue seguir em sim. frente. Então, e eu estava dizendo que a gente consegue se inspirar na história de outra pessoa sem precisar viver, né? Então, quando a Verdade. gente conta que você superou, né? Então, quem que é a Aline hoje, depois, né? Como você falou assim, antes você era acostumada a cuidar do outro, a olhar por Sim, outro, a fazer pelo outro. E aí, quando sim, você teve uma dor muito forte, você foi convidada a olhar para dentro de você. sim, Conta um pouquinho pra gente como que foi esse processo, num primeiro momento, de você olhar para dentro de você. sim. De início, eu fiquei muito focada na doença, sabe? Eu não me enxergava ainda, não. Era muito assim, o que que vai acontecer? Eu vou ficar sem andar, eu vou ficar em cima de uma cama. Então, assim, eu era a doença. Como a Geisa me falou muito bem uma vez, foi isso que me fez despertar. Porque eu não conseguia enxergar a Aline ainda. Eu só continuo a ver aquela coitada que foi diagnosticada com esclerose múltipla. E eu custei para aceitar realmente o diagnóstico. Eu cheguei a procurar vários médicos após o diagnóstico e era sempre a mesma resposta. Realmente eu tinha esclerose múltipla. Até que, enfim, eu aceitei, mas mesmo assim eu não cheguei a fazer o tratamento convencional. Eu fui em busca de outra coisa, e tanto é que eu trato até hoje com o protocolo Coimbra, que é um tratamento alternativo, com doses altas de vitamina D. Foi o que eu escolhi para mim e que desde então está dando certo, eu não tive problema algum. Que muitas pessoas às vezes fazem o tratamento convencional, mas não conseguem seguir, o tratamento não dá certo. Enfim, cada um faz a sua escolha. Sim. Para mim, o que deu certo foi o tratamento alternativo. E logo após, eu lembro que nas consultas que eu tinha com o médico, ele sempre me falava, Aline, você é muito ansiosa, muito pessimista, você precisa olhar mais para você, e isso te prejudica no tratamento. Porque a esclerose múltipla nada mais é do que aquela explosão de sentimento mesmo, né? Sim, Que a gente acaba desencadeando uma doença. Não só a esclerose sim, múltipla, com outras doenças também, né? Que tem ali a origem no emocional. Tudo é emocional. Se a gente não souber lidar com ele, a gente adoece, não tem jeito. E eu comecei a procurar várias formas de me reeducar, né? De como pessoa e como mulher, enfim. E eu lembro que cheguei a fazer terapia, depois parei, não mantive, e exercício físico, mas nada me levava a ponto de me curar totalmente, sabe? Eu meio que ficava sempre ali, divagando na questão, eu sou doente. O que me fez mudar a minha posição diante a vida, diante a doença, foi conhecer a formação de gestão emocional, que me fez me enxergar, realmente me conhecer melhor. Foi em 2021 que eu conheci a Geisa, e ela fez uma transformação na minha vida, que eu sou muito grata a ela, porque foi por meio dela, da formação de gestão emocional, que eu me tornei quem eu sou hoje, uma pessoa que eu consigo olhar para mim e me enxergar, me respeitar. Não é que eu não olho para o outro, não é que eu não cuido do outro. Pelo contrário, eu cuido até de uma forma melhor, porque eu não estou gerando expectativa no outro, eu estou fazendo porque eu cuido de mim, eu posso cuidar do próximo. E é assim sim. eu vejo hoje a minha jornada, sabe? Um canal de ajuda para as pessoas entenderem assim, que você pode ter a doença, sim, mas você não precisa se tornar a doença. Você pode usar dela para melhorar.
como pessoa, como mãe, como trabalhador, enfim, como um indivíduo, né? Aham, sim. Conta pra gente, Aline, você falou esclerose múltipla, né? Quais são Aham. os sintomas quando a pessoa tem esse diagnóstico? Como que você chegou nesse diagnóstico? Uhum. Como que foi ter esse diagnóstico? Então, eu comecei a sentir, a primeira sensação que eu tive foi no rosto. Eu fiquei com formigamento do lado direito, dormência, e de início suspeitaram de um AVC. Até eu pensei que era AVC. Cheguei a procurar um médico, ele, não, AVC não é. Aí me mandaram para um dentista. Foi a coisa mais louca. Eu passei por dentista, cardiologista, vários especialistas. E no fim me falaram assim, ah, é ansiedade, vai passar. E realmente passa, porque o surto da esclerose múltipla, no meu caso, que existem 3 tipos, né? No caso da minha, aparecem os surtos que costumam durar 24 horas e depois eles desaparecem. Só que com o tempo, quanto mais surtos a pessoa vai tendo, mais sequela ela corre risco de ficar. Aí logo após a dormência no rosto, eu comecei a perder a sensação também no braço direito, nas mãos. E quando eu andava, eu não sentia a pisada no chão. Não sentia o impacto do chão. E foi passando despercebido, porque eu não fazia questão de olhar pra mim, sabe? Eu meio que achava engraçado, eu fazia boxe na época, eu ia dar soco no saco de areia, eu ficava assim, ai, que legal, não tô sentindo. Então eu achava tudo assim, tudo tá maravilhoso, tá tudo bem. Eu não tinha noção da gravidade do problema, né? Eu lembro que na época eu ia no psicólogo e disse, Aline, você tem que procurar um médico, porque normal não é. Pode ser esclerose múltipla, ainda falou isso comigo. Nossa, eu fiquei com muita raiva dele. Você vira essa boca pra lá, esclerose múltipla, porque não tem nada, não. Aí eu cheguei a procurar um médico e realmente, né, apareceu o que realmente era. Eu fiz a ressonância, né, e na ressonância constatou que eu tinha muitas lesões e que eu era abençoada por Deus de não estar em cima de uma cama, porque eu tinha diversas lesões na medula e no cérebro. Então, foi foi um buraco que se abriu no chão e eu não queria sair dali porque eu falei assim, meu Deus, por que comigo? Quando você olha no primeiro momento, assim, um diagnóstico de dores que você está sentindo, no seu Sim. caso, algumas coisas você nem sentia, né? Você não Aham, tinha a sensação, sim, é um turbilhão, assim, de emoções, né? sim, é Porque verdade. é como se um buraco se abrisse, né? A gente sempre fala dentro da gestão emocional, né? Sim, Passe pela doença, passe pelas emoções, mas não se torne elas. sim, Então verdade. parece até meio clichê e parece fácil quando fala. E é fácil para falar mesmo. É lógico. Mas quando você está passando pelo processo, é um processo dolorido de você saber, diante de tantas turmas, eu falo que na primeira vez que a gente passa pela gestão emocional, que a gente começa a se auto-investigar Sim, e olhar para a gente começa, num primeiro momento, olhar e a gente começa a se culpar, né? A gente verdade. começa a se culpar, a gente começa a se chicotear, por que que não viu antes, por que não fez antes, por que Uhum. aquilo, e você começa a achar vários motivos. Então, eu falo Sim, que a gestão emocional ensina a gente a ter amor e a olhar com carinho. Oi, Maru, seja bem-vinda. A olhar com carinho para a pessoa que nós somos, independente da com situação. Eu certeza. falo que é igual Deus nos ama, né? De forma incondicional. Sim, Não tem condição. Então, é esse olhar que a gente vai aprendendo dentro da gestão emocional a desenvolver esse olhar para a gente sem julgamento. Qual é a situação que eu estou hoje? sim, Né? é Então, verdade. eu sempre vivi isso dentro da estética, né? Que eu trabalhava com emagrecimento, a gente fala, você precisa aceitar. Como foi para você a aceitação? A aceitação, de início eu escondia das pessoas que me conheciam, eram poucos que sabiam, eu tinha vergonha de falar que eu tinha esclerose múltipla, até porque até hoje em dia muita gente desconhece, né, a doença em si. Então eu não falava para ninguém. Eu comecei a divulgar mesmo a minha doença, foi a partir da gestão emocional também. Eu comecei a entender, né, que eu não sou tão especial a ponto de ter que esconder do outro o que eu tenho, né? Os meus defeitos, as minhas limitações, porque todos nós temos as nossas limitações, nossos defeitos. Não existe ninguém perfeito. E cada um sabe a dor que carrega, né? E eu lembro que quando eu comecei a falar, a divulgar no Instagram, todo mundo ficou assustado. O que você? Mas não parece.
Eu sempre escuto isso, mas não parece, você não tem nada. Porque realmente, graças a Deus, olhando pra mim, realmente, se eu Hoje, quiser levar anonimamente, assim, pra sempre, pra ninguém saber que eu tenho, não tem como saber. Só eu e Deus e os meus familiares, né? E as pessoas que já conhecem a minha história. Mas assim, de início, teve esse medo de falar, de divulgar o que eu tinha. Hoje não, hoje eu faço questão de falar, não, eu tenho esclerose múltipla. Eu tenho, trato, tô bem. E é uma forma também de eu passar para as pessoas a minha vivência e de alguma forma ajudar também outros que recebem diagnóstico. Já teve pais que me procuraram, disseram assim, você leva com tanta leveza. Eu falei, mas não foi sempre assim. Eu também passei por esse processo de dor, de não aceitação, de revolta. Faz parte, né? Eu acho que até quando a gente perde alguém, faz parte da gente passar pelo luto, até porque quando a gente coloca debaixo do tapete, fica pior ainda, né? Parece que cresce, né? O problema é que às vezes é pequeno, fica enorme, vira um monstro. Quando a gente começa a esconder e não cuidar dele, né? Das nossas emoções. sim, é porque no primeiro momento, quando a gente coloca para debaixo do tapete, é como se não existisse. A gente não lida com aquilo, não é comigo, não faz parte de mim. E aí Verdade. você não quer lidar com aquilo. E a partir do momento que vai chegar uma hora, alguém vai levantar o tapete, né, da nossa vida, Sim, e aquilo vai ficar exposto. Então, uma verdade, coisa é ficar exposto pela vida, outra coisa é você fazer a escolha de você mesmo ir lá e levantar esse tapete. verdade. Porque nem sempre a vida ela vai oferecendo opções para que a gente possa olhar para quem nós somos. Sim, E muitas vezes a gente não vai enxergando os sinais. E aí vem aquele furacão e leva o tapete de uma vez. Né? E aí, verdade. quando é você que começa esse processo de autoinvestigação, você tem a vantagem de ir no seu tempo. Com Você vai certeza. lidando com aquilo no seu tempo. Porque realmente eu já escutei falar de esclerose múltipla por conta da estética que a gente aprende em fisiologia, inúmeras coisas, mas nada assim aprofundado, né? Sim, E é diferente quando você se depara com uma pessoa que porta alguma dor, né? Que a gente ainda não sabe lidar de forma, como você falou, são poucos casos. sim, verdade, Então, a grande maioria das pessoas não sabe lidar. Então, olha verdade. só que oportunidade que você tem como gestor emocional, né, de Sim, ajudar tantas outras pessoas, mulheres, verdade. crianças, homens, que seja, as pessoas que Deus trouxer e colocar na sua frente, que ainda estão lá atrás, nesse Com processo, né, certeza. de aceitação e de Verdade. negação até ainda, né? Claro. Aham. E como que foi esse processo, Aline, depois que você passou por esse processo de aceitação, né? Como foi olhar para você e falar assim, nossa, eu tenho um diagnóstico, mas eu não sou este diagnóstico. Como que foi esse processo Olha, também? foi libertador, porque eu parei de me sentir tão pesada com uma bagagem, assim, como se, ai meu Deus, agora meu fardo é essa doença, tem que carregar ali sempre ali comigo. Eu não tenho que esquecer que eu tenho a doença, né? Até porque eu preciso me tratar, né? Eu faço Sim, tratamento, porque todos os dias eu me trato. Eu faço, é algo tomo as físico, né, medicações, também, né? não tem jeito. Todos os dias tem as medicações, preciso fazer dieta, preciso olhar também para o meu emocional, principalmente, em primeiro lugar. Mas eu acho que antes de tudo também vem o espiritual, porque sem Deus para nos dar força, nada acontece, nada vai para frente. É Ele que me deu força até os dias de hoje, sempre me esteve comigo. No momento que eu descobri o diagnóstico, eu fiquei sozinha no quarto do hospital, que eu chorei, foi para ele que eu recorri, foi com ele que eu falei, e ele sempre esteve comigo, eu nunca tive dúvida disso. E uma coisa que eu sempre carrego comigo, que quem me conhece sabe, é que independente da dor que eu passe, eu sempre tenho um sorriso no rosto. Mas isso não é sorriso falso. Eu sou assim. Eu gosto de passar alegria para as pessoas. Eu não gosto de chegar no lugar e, ai, tô mal hoje, porque eu tenho esclerose múltipla, tá? Eu não sou assim. Até as meninas do Pilates falam, Aline, eu queria ser você, porque você é tão alegre, tão pra frente, tão pra cima. Mas isso é meu, sabe? É do meu DNA. Eu falo que eu até tento chegar num lugar sério, ficar tranquila, mas a Aline é outra. A Aline não adianta. A Aline é alegria, é gostar de ver os outros sorrirem, é estar sempre pra frente. E depois do diagnóstico, mais ainda, eu me sinto viva, eu me sinto a Aline mesmo, sabe? Não tem nenhuma máscara aqui, eu não tenho que esconder de ninguém o que eu passei. Pelo contrário, eu quero é divulgar mesmo, aos quatro cantos que eu puder, para ajudar outras pessoas. Eu tenho sede de ajudar as pessoas, sabe? Porque eu sei o quanto é difícil, eu sei o quanto eu sofri com o diagnóstico, o quanto eu passei de medo, de
não poder ser mãe, porque eu lembro que teve um médico que falou comigo, desiste de ser mãe, porque você não vai ter nem vontade de ser, porque você não vai ter força para ser mãe. E hoje eu tenho meu filho saudável, alegre, inteligente, com 5 anos de idade, e eu sou mãe, tenho um marido maravilhoso que está comigo desde o início do diagnóstico, desde quando a gente namorava lá atrás, ele não me abandonou, está comigo até hoje. Então, assim, são muitas coisas mais para agradecer do que para me queixar. Então, diagnóstico. Desafiou a ciência, né? Não pode ter Sim, filho, você teve é, filho. pois é. Assim, peraí, deixa eu mostrar Peraí, se eu não dou conta. eu não Peraí. aceitei. Eu não aceitei. Eu falei, não, mas não é possível, tem que ter um jeito. E para Deus nada é Sempre impossível, né? tem, sempre tem. Quando você fala assim de alegria, parece que você fala um pouco de mim, né? Eu sempre falo que a gente sempre se encontra um pouco na história do outro, né? Sim, Eu sempre gostei muito, assim, de levar alegria, né? De ser aquela pessoa que sempre tem um sorriso, que tem uma uhum, gargalhada, sim, né? Modificar o ambiente, ser sempre com alegria, sim, né? Então, isso é bom, sim. por um lado, mas aí Aham. carrega uma armadilha, né? Como você falou, não é ser falso, É, né? Mas tem pessoas que também às vezes levam assim, né? não, mas é você levar alegria, né? Mas também é você ao mesmo tempo olhar para você sempre com muito amor, Sim, né? Olhar para você sempre com muito cuidado e falar assim, olha, hoje eu não vou interagir não, que hoje eu não sim. tô podendo. Hoje eu não tô Hoje bem. eu, hoje eu não tô podendo, entendeu? Se eu não tô podendo hoje, ninguém vai me ver. Então, por isso que a pessoa fala assim, nossa, não te vejo triste, por quê? É, Daí você fala assim, a hoje pessoa eu não tô assusta. bem, aí você não põe a cara pra fora, ninguém nem fica sabendo, né? No dia que você põe a cara pra fora, você fala assim, não, hoje eu sou social, né? Hoje vamos lá, gente, vamos melhorar isso, vamos levantar a poeira e vamos seguir, né? E Verdade. aí, isso é maravilhoso porque consegue levar uma segurança e uma autoestima, porque a alegria, ela muda, né? A gente fala que ela muda a química das nossas Sim, células, né? A alegria, um sorriso e a gratidão, que são 3 coisas que você falou aí, ela muda a química das nossas células. sim, E as nossas células com a química alterada, por um processo longo, a gente chama algo que a gente chama assim, muitas pessoas chamam de milagres. Nossa, aconteceu um milagre com a Aline. Ela é outra pessoa, sim. entendeu? E aí, tamanho for a sua fé, que você ainda pode falar assim, nossa, hoje eu sou uma pessoa curada da esclerose múltipla. Se esse for o desejo do seu coração. Com certeza. Né? Porque dia após dia, aquela célula sendo nutrida, ela vai sendo modificada quimicamente e ela vai trazendo reações e ela vai se curando. Sim. Vai chegar um dia que alguém vai falar assim: Nossa, Aline, cadê esses exames? Esse exame aqui, ó, é falso. Eu falo isso porque isso aconteceu com a minha filha. Ela tinha um diagnóstico de bronquite quando criança. Aham. E tipo, eu passei fazendo tratamento com ela e rezando. Fazendo tratamento com ela e rezando. Dando aquelas garrafadas com mel, guaco, um monte de coisa pra ela. Levei no médico, fez exames e sabe o que deu no exame? Que ela não tinha nada. E falou assim: não, mas tem alguma coisa errada aqui. Aí eu levei todos os exames. Ele falou: não, aconteceu um milagre aqui. Ela se curou. Ele falou assim: isso não é normal. Então, assim, que esses milagres eles possam acontecer porque a gente mantém a fé, mas mais do que manter a fé, você fazer isso dia após dia, né? E é isso Sim. que você faz, por isso que você já vive esse milagre. Com Você percebe certeza. que você já vive esse milagre, Com certeza, todos os dias. Só não é? de E acordar aí bem, sem problemas algum, sem nenhum surto, já é um milagre. é um milagre todos os Todos os... dias, né? Você conseguir, você vê, ó, a gente tá aqui hoje é um milagre da vida, Com certeza. né? Porque a gente tá aqui hoje, você tá falando de uma dor que você superou, Sim. né? E que você ainda passa, claro, você ainda está ali porque é algo físico, né? Mas que Uhum. dia a dia você consegue hoje trazer a sua história e contar, Sim. né? E conta pra gente como que foi
assim, na sua rotina, com a sua família, o tudo mais, quando a Aline aceitou, quando a Aline começou a viver gestão emocional, né? As pessoas notaram? Nota assim, em relação à minha alegria em si, eu sempre, igual eu te falei, eu sempre fui assim, muito expansiva, né? Mas as pessoas notam porque as pessoas me olham, pelo menos meus familiares, como um exemplo de força, superação, sabe? Eles me admiram porque, gente, você passa por tanta coisa e tá sempre sorrindo, né? Aí eu falo, é Deus, porque é a força que Ele me dá todos os dias. O que eles passam sempre pra mim é isso, o que eles enxergam em mim um exemplo de superação. Todos eles. A minha irmã ainda, ela é um pouquinho assim, receiosa em relação à doença, ela não gosta de falar, ela meio que não aceita, sabe? Eu tenho que trazer o processo de aceitação pra ela agora, porque ela não aceita que eu tenha doença de jeito nenhum. Não, você não tem isso não, você não tem isso não. Ela é muito amedrontada em relação a isso. Eu falei, Jane, você tá precisando fazer gestão emocional. Mas, assim, no geral, as pessoas me enxergam como isso, como superação, como uma pessoa, um exemplo de força, e que nunca desistiu, que foi atrás. Até o tratamento mesmo, quando eu decidi fazer o tratamento não convencional, as pessoas, ah, mas tem certeza? Você tá louca? Não é comprovado cientificamente, né? Eu falei, não, eu tenho certeza, eu vou tentar esse tratamento. Claro que se não desse certo, né, eu faria o outro. Mas deu super certo. Até o médico que me acompanha, que me deu o diagnóstico de esclerose múltipla aqui em Juiz de Fora mesmo, ele disse, Aline, tá dando certo o tratamento. Mais que ele não acredite, ele não se opôs. Não, se tá dando certo, continua. Então, assim, eu corri atrás do que eu podia fazer por mim, tanto emocionalmente como fisicamente, e as pessoas viu essa transformação em mim por meio das atitudes mesmo, do meu dia a dia, justamente de eu não precisar mais internar para fazer pulsoterapia, de eu estar bem, ser mãe, ter uma vida ativa, enfim, é isso. E como que a Aline enxerga a Aline? A Aline enxerga assim, uma pessoa. É engraçado falar da gente, né? Assim, é difícil às vezes. Se Eu me, distancia e fala. eu me enxergo uma mulher forte, determinada, cheia de amor para dar, que gosta de trazer alegria para as pessoas. É uma pessoa que já sofreu muito lá atrás, mas que não carrega essa bagagem com ela. E que, pelo contrário, ela usa desse sofrimento, as coisas que já passou, como força mesmo para seguir em frente. E não como uma coisa pesada que ficou ali, que eu tenho que carregar pro resto da vida. A Nini que olha para frente, não para trás, mas sempre para frente. Olha que lindo. Que lindo. Que lindo. Tá vendo como você já tá mais leve agora? Sim, com certeza. Tá mais, tá mais leve. Deu problema até na gravação. Tá vendo? O negócio tá tão tenso, tá dando tudo errado. Mas é assim, a gente tem que sempre, diante, né, das dificuldades e tudo mais, não que não seja sério, não que não seja, mas Sim, procurar trazer leveza, né? E olhar com tudo com muito amor, olhar com muito carinho. Eu sempre falo assim, a maior dádiva que nós temos é conseguir olhar para a gente com os mesmos olhos que Deus olha para nós. Desafiante, porque a gente sempre muito. vai olhar para a gente, né? Sempre assim, nossa, falta isso aqui, falta Falta, aquilo lá. sempre falta alguma coisa, né? Isso. E, e a gente vai desenvolvendo, principalmente com a gestão emocional. Eu falo que é sempre um antes e depois da gestão emocional, muito, Sim, muito. Porque no primeiro momento, quando a gente começa a fazer autoinvestigação, né, Aline? A gente fala assim, nossa, mas eu já aprendi a identificar, né? E aí depois você fala assim, nossa, eu aprendi a identificar, já aprendi que eu não devo fazer isso, já aprendi que eu não devo fazer aquilo, né? Que eu tenho que olhar para mim sem julgamento. Tá, mas passado um tempo você fica assim, mas e esse outro assunto aqui? Eu olho com amor, eu olho sem tentar me julgar, mas tem alguma coisa ali que eu ainda tô me julgando, sim, né? Tô me criticando. Então, eu falo que a gente vai subindo degrauzinhos na escada, com certeza. né? Que daí
esses assuntos aqui eu já sei resolver. Esse aqui eu também já consigo resolver. Agora, esse daqui eu ainda preciso de ajuda, Sim, né? Porque a gente vai vendo que a gente jogou coisas debaixo do tapete e depois a gente descobriu que tinha um porão com é coisinhas desse jeito, guardadas. é Um verdade, porão com coisinhas é guardadas. verdade, E aí a gente vai acessando esse porão da nossa vida, das nossas lembranças, de sim, coisas que são inconscientes, porque muita coisa por doer muito e a gente não conseguir lidar com aquilo, a gente realmente joga lá pelo baú da nossa mente lá e fica de forma inconsciente e traz reflexos nos verdade, nossos comportamentos hoje, né? sim. Então eu falo que a gestão emocional, ela nesse processo de autoinvestigação, vai levantando o tapete, vai abrindo os baús, tudinho, entendeu? Teve muita coisa que eu vivi lá atrás, que realmente estava nesse baú, que foi, que foi sendo aberto, que foi sendo descoberto, que doeu, mas foi libertador. Fez total sentido. Muita coisa que já aconteceu comigo me fez, assim, abrir minha mente, sabe? Né? E agora, conta pra. Olha, as pessoas estão conseguindo chegar agora na nossa live, olha que lindo. Está conseguindo chegar. Sejam bem-vindos. Nós estamos aqui no Desafio de Ser Você, compartilhando um pouco do desafio da Aline, né? Do desafio de ser quem ela é. É uma história que inspira não só quem tem o diagnóstico, Aline. Sim, Você vai inspirar e você já inspira muitas outras pessoas que têm outros diagnósticos, sim, com né? certeza. Porque a gente sempre acha que é o fim da linha quando você está diante de um diagnóstico, de um luto, né? Uhum, De um luto, porque você encara ali, nossa, tô perdida, é o final da minha vida, né? sim, Como você falou assim, nossa, hoje você conseguindo olhar para trás, você falou, inclusive no início da live, que muitas vezes você se posicionou como vítima da vida, né? sim. Como é hoje olhar para trás e ver como você se comportava e o que você diria hoje para a Aline de lá Ali, atrás? lá atrás, eu diria que ela não precisa ter medo e que tudo que ela passou, tudo que ela está passando, faz parte do processo de amadurecimento, de crescimento, e que foi uma forma que Deus encontrou de fazê-la se enxergar, se amar, se cuidar, olhar para si e ver o quão importante é também cuidar de si, não só dos outros. Ai, que lindo. Que lindo. Eu vi que você tá num projeto maravilhoso. Compartilha com a gente. Sim, eu comecei a participar tem 2 semanas que eu fui já, do Mestre do Barulho, que eu sempre tive vontade de participar, porque eu amo essa coisa de levar alegria para o outro, né? De início eu achei que eu não seria capaz, porque hospital a gente sabe que a gente vai ver muitas coisas tristes também, mas está sendo maravilhoso, não tem coisa melhor, não tem, assim, é gratificante você ver o sorriso no rosto da criança. Às vezes a criança está ali doentinha, triste, precisando de um afeto, de um carinho, a mãe cansada, né, que passou uma noite mal dormida, você vê o sorriso no rosto dos pais, é maravilhoso. Eu estou amando esse projeto. E assim, eu vou levar para minha vida toda. Acho que quando eu tiver velhinha, eu vou estar lá nesse projeto ajudando de alguma forma. Você vai vendo que vai tendo coisas que vai nutrindo não o nosso coração, mas a nossa Sim, alma, né? nossa, muito bom. É maravilhoso. Aline, foi um prazer ter você aqui com a Prazer gente. foi meu. Passou rapidinho, Passou. né? Uma honra ter você compartilhando um pouco do seu momento hoje. Eu sempre falo assim, as pessoas que estiveram aqui, as pessoas que vão vir depois gravados, Sim, nós sempre, no momento que você está vendo, é sempre no aqui e agora, no hoje, né? sim. Então, assim, eu honro muito a sua vida, honro muito a Obrigada. vida de quem vai estar aqui assistindo. E eu quero que você deixe uma mensagem para essas pessoas que estarão, né, nos assistindo no momento agora. Uhum. Eu até peguei uma frase que eu anotei aqui e eu quero falar ela aqui. Deixa eu ver se eu encontro. O verdadeiro poder não está em controlar tudo, está em aprender a se escutar, a você cuidar de si, a você se enxergar. Não se preocupar em ajudar a superar a expectativa do outro, olhar para si. Porque o verdadeiro sentido de tudo você busca dentro de você. Porque quando você cuida de si, você cuida do outro melhor. Não tem como você
levar o amor para o seu filho, para o seu marido, ou fazer um bom trabalho sem você olhar para você mesmo. Você vê até onde você pode ir, você vê o seu limite. Eu acho que o importante de tudo é você se amar, buscar força em Deus em primeiro lugar e nunca deixar de confiar que você é capaz. Maravilhoso. Muito obrigada. Receba a mensagem também. Para mim também. Gratidão. Foi Obrigada, uma honra Janete. ter você aqui com a gente, compartilhando um pouquinho, né? Sempre um recorte da nossa história Com que a certeza. gente traz e apresenta, mas você é inspiração, Obrigada. que você continue sendo cada dia mais inspiração para as pessoas, mas principalmente para você, Sim. tá? Beijo. Beijo. Beijo.